Está no ar mais um programa do Núcleo Sindical da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Hoje, tendo o prazer de ouvir mais uma vez o presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, Sebastião José da Silva, que acaba de ser eleito presidente do Sintraturb Rio, Sindicato dos Motoristas e Cobradores da cidade do Rio de Janeiro. Sebastião também é diretor aqui da TV Comunitária. Sebastião, como é que foi a eleição lá no Sintraturb? Tudo bem? Tudo bem. Mas é um prazer estar aqui com vocês novamente na TV Comunitária. Essa casa é a casa do povo. Aqui não tem censura. Aqui a gente fala o que pode, o que deve, né? A opinião livre. Aqui a democracia impera. A nossa eleição, indo direto à pergunta, né? A nossa eleição foi uma eleição, de certa forma, tranquila. Tivemos alguns contratempos em função do calendário eleitoral do sindicato coincidir com as eleições municipais. Então, algumas pessoas, que a maioria delas nem pertence à categoria, se envolveram no processo eleitoral no intuito de capitalizar votos para alguns candidatos a vereadores e até a prefeito e tal. Então, isso criou uma certa confusão com a categoria, mas depois que a Justiça esclareceu, né? E eles tentaram registrar a chapa com pessoas que não pertenciam à categoria, não eram sócios do sindicato e tal, fizeram algum barulho, mas a Justiça colocou as coisas no devido lugar e a eleição foi com chapa única e transcorreu dentro da normalidade. E a sua avaliação desse período aí? O Sintraturb é um sindicato relativamente novo, considerando o conjunto dos sindicatos do Brasil. O surgimento do sindicato foi no final do século XIX e o sindicato vai completar agora 8 anos. Qual é o balanço que você, que foi fundamental na criação do sindicato, faz desses últimos 8 anos? Bom, na verdade, os primeiros 4 anos a gente passou também numa disputa para consolidar, né, a criação de fato de um sindicato específico do transporte urbano de passageiro. Então, os primeiros 4 anos, a nossa ação se deu mais no sentido de mobilizar os trabalhadores, demonstrar para eles a importância de ter um sindicato específico, que essa organização ela fortalece a luta dos trabalhadores. Nós usamos muito para convencer a sociedade, convencer os trabalhadores, as autoridades, o judiciário. Nós usamos como exemplo a organização do patronal, que o Rio Ônibus é uma potência aqui na cidade do Rio de Janeiro, e é um sindicato específico dos empregadores, que é correlato ao nosso. Então, mas mesmo assim, mesmo diante de todas essas evidências, nós tivemos um trabalho imenso e tivemos que esperar uma decisão judicial para consolidar o sindicato. Em 2013, 2012, para 2013, quando o sindicato foi consolidado, a gente passou a exercer de fato a representatividade, assumindo a frente das negociações, e nesse período a gente conseguiu, mesmo diante das dificuldades, negociações acima da média nacional. Nós conseguimos recuperar uma cesta básica que era vergonhosa, a gente melhorou um pouco, não está no que a gente quer, mas ela melhorou bastante nessas últimas 3 negociações, e nós conseguimos, de certa forma, enquanto os trabalhadores brasileiros tiveram, na média, uma perca no seu rendimento nos últimos anos, principalmente no último ano, a gente conseguiu alguma coisa acima da inflação. Então, eu acho que foi positivo desse lado. Agora, com relação ao setor, aí é complicadíssimo, o setor enfrenta uma crise terrível, apesar de todas as obras que foram feitas na cidade. O transporte continua sendo um problema grave para o próximo prefeito que assumir aí, porque não conseguimos solucionar a questão do transporte, nem para nós profissionais e muito menos para a população. Agora, Sebastião, é importante explicar, você falou que, então, do ponto de vista da recuperação de perdas salariais, de benefícios sociais, a cesta básica, por exemplo, vocês tiveram um aumento significativo. Pelo menos do que era, vocês tiveram 150% de aumento, é verdade isso? Não, porque quando a gente assumiu a cesta básica que estava na convenção coletiva, então assinado pelo antigo Sindicato Eclético, era no valor de R$100 e os trabalhadores pagavam 20%. Então, na verdade, o empregador desembolsava R$80. Então, agora, a partir de 1º de novembro, a cesta básica vai para 210 e o trabalhador só paga R$10 e o empregador paga R$200. Então, você sai de 80 para 200, é um aumento de R$150. Mas nós entendemos que R$200 está muito abaixo da média da cesta básica do DIEESE, que é o que a gente persegue há muitos anos, que é uma cesta básica que dê para o trabalhador ir ao supermercado e levar o sustento para a sua família. Está longe disso.
Eu diria que tem que, no mínimo, dobrar. Mas se a gente conseguiu 150% em 4 anos, a gente vai conseguir mais 150% nos próximos 4 e vamos levar essa cesta básica para um patamar que dê realmente para o trabalhador fazer as suas compras. E do ponto de vista, o sindicato é um sindicato antigo, né? Até na época lá do início do século XX, né? Em 1896. Então, essa categoria é antiga e esse sindicato é um desmembramento do sindicato eclético. Então, como é que você avalia a questão da recuperação desse patrimônio do sindicato que o Sintratubo surgiu exatamente por uma renovação, a necessidade de uma renovação? Na verdade, só para esclarecer isso, para o telespectador entender, a organização específica é recente. A organização sindical do setor de transporte é uma das mais antigas do país. O Sindicato do Rio de Janeiro é um dos mais antigos do Brasil, né? Ele foi criado lá no século passado, ainda na época dos burros sem rabo, dos carroceiros, né? E nós recuperamos a série histórica onde nasceu ali o marco da Organização Sindical dos Trabalhadores na cidade, que é ali na Rua Camerino 66, que é um patrimônio tombado, né, pelo IPRAM, e a gente conseguiu, estava fechado, estava abandonado, era um depósito de camelô, a gente conseguiu recuperar aquele patrimônio e devolver para os trabalhadores. Então, o que é recente é o desmembramento, mas a categoria é muito antiga. Ocorre que, de acordo com a mudança do transporte na cidade, há uma mudança na organização sindical. A gente teve uma fusão na época do transporte de carga com os bondes, né, que eram os motorneiros. Depois, em 64, veio a reorganização do transporte na cidade com a criação das empresas de ônibus, que aí as lotações e os bondes encerraram ali o seu papel, que se criou as empresas de ônibus. Aí se criou especificamente a categoria patronal correspondente, que hoje é o Rio Ônibus, no momento em que o governo Lacerda, no ano de 64, acabou com as lotações e criou as empresas de ônibus. Então, ali surgiu uma nova categoria patronal e isso impulsionou para que os trabalhadores daquele segmento se organizassem especificamente. Mas isso não quer dizer que o sindicato não tenha uma trajetória muito antiga. Mas essa luta de vocês, por exemplo, o sócio do sindicato, hoje ele dispõe de uma estrutura que foi fruto dessa renovação com o surgimento do Sintratubo. Queria que você falasse sobre isso. Campo Grande, Rocha Miranda, Colônia de Férias. Na verdade, a gente tem um patrimônio construído pela categoria ao longo desses anos e com o desmembramento, para simplificar esse entendimento, o desmembramento é quase que uma separação, né? Então é evidente que se a categoria do transporte de passageiro corresponde a cerca de 45% da categoria de transporte como um todo, e esse patrimônio foi construído por 100%, então é evidente que a proporcionalidade do conjunto desse patrimônio pertence ao setor de transporte, e nós buscamos, com a nova diretoria que assumiu o setor de carga, evidenciar isso, e não houve necessidade de disputa, porque a gente fez um convênio onde todos os trabalhadores do setor de transporte continuam se utilizando desse patrimônio que foi construído por todos. Então, se o trabalhador que é sócio do Sintratubo quiser passar umas férias, ele tem como fazer isso? A colônia de férias é comum aos trabalhadores do setor de transporte. E fica em Miguel Pereira. E se ele precisar de médico, tem como ele ser atendido? Também, tanto vai ser sócio de um sindicato como do outro, ele vai ser atendido normalmente em todas as instituições. E como é que está o quadro social do Sintratubo? Ele surgiu, quer dizer, com, sei lá, 60 pessoas que criaram o sindicato, sei lá, desmembraram. E agora, qual é o quadro social? Ele surgiu com 438 trabalhadores que fundaram a Assembleia. Isso. São os sócios fundadores. Isso. E lá em 5 de janeiro de 2009. Depois, aí não tinha como a gente avançar muito no quadro social, porque as empresas se recusavam a descontar, e as pessoas tinham que mandar boleto para cada pessoa para pagar mensalidade, etc. De 2009 até sair a carta sindical, a gente conseguiu 1.800 sócios. De 2012 para cá, de março de 2012 para cá, foi quando publicou a carta sindical, a gente saiu de 1.812 e hoje chegamos a 15 mil associados nesse curto dos 3 anos aí. Em média,
no Brasil, o sindicato de transporte com o maior índice de associado, levando em consideração o total da categoria. A gente está chegando a mais de 30% do quadro social, quando, na verdade, a média brasileira está entre 10% no setor de transporte. Inclusive, do ponto de vista da contribuição sindical para as centrais, né, se exige 7%. 7%, a média é 7%. Então, vocês estão com... quase 30%. Mais de 4 vezes. Mais de 4 vezes, então, a média nacional. Parabéns, porque a participação dos trabalhadores é fundamental. E se você analisar que nesses primeiros 8 anos, com essa divisão que você falou, primeiro 4 anos sem ter carta sindical e os outros 4 anos com carta sindical, o sindicato era comandado pelo Zé Carlos, né, que é um companheiro antigo da categoria. O Zé Carlos é um dos fundadores, né, quando a gente fundou o sindicato. Eu como estava numa atribuição naquele momento, mais a nível nacional, organizando a federação, a confederação, discutindo a pauta, a agenda dos trabalhadores em Brasília. Eu estava pouco no Rio, então eu fiquei na vice-presidência e o Zé Carlos assumiu a presidência do sindicato. Ele tinha mais disponibilidade naquela oportunidade. Agora a gente trouxe a nossa atuação mais aqui para o Estado, por isso que eu estou aqui na direção da TV com você. A gente está militando mais aqui na cidade do Rio de Janeiro, então aí os companheiros entenderam que se eu estou mais presente aqui no Rio de Janeiro, é importante a gente assumir nesse momento de dificuldade, porque o setor está numa crise histórica, eu diria que é um momento muito difícil. A gente já teve, no último ano, 6 empresas fechando as portas. Ontem mesmo teve uma assembleia e por pouco a gente não tem a 7ª empresa fechando. O empresário foi lá, o representante da empresa foi na assembleia ontem, pediu um prazo de 30 dias para que ele apresentasse uma proposta de recuperação da empresa. Como o sindicato não quer fechar empresa nenhuma, a gente deu esse voto de confiança, não aceitamos 30 dias, demos 15 dias, ou seja, daqui a 15 dias pode ter mais uma empresa fechando na cidade se ele não conseguir demonstrar com uma proposta viável economicamente de que ele vai conseguir regularizar a situação desses trabalhadores e que essa empresa tem viabilidade. Podemos ter mais Então, a partir de agora, dessa eleição que aconteceu no dia 10 de outubro, né? O novo presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores é você. Não. O mandato do presidente Zé Carlos vai até 4 de janeiro. Eu vou tomar posse dia 5 de janeiro. Eu sei, mas você é o presidente, é o novo presidente eleito. Novo presidente eleito, toma posse 5 de janeiro. Então, você diga agora pra gente o que você já analisou o período anterior, certo? Que você teve um papel importante, que eu sei que você foi um dos responsáveis pelas negociações nas campanhas salariais. Como você deslumbra o trabalho agora, nessa próxima fase, que o sindicato agora é uma realidade concreta, objetiva e tal, e que vai chamar a atenção, obviamente, de outras forças também. Como é que você vê a sua gestão a partir do dia 5 de janeiro de 2017? Com muita preocupação. Primeiro porque a gente tem um fato que é eminente na própria organização na cidade, que é a crise do setor, né? E aí tem alguns companheiros que não compreendem isso. Mas a crise do desemprego no Brasil pega o transporte? Claro que pega. Já está em 86% das pessoas que usam o transporte público na cidade do Rio de Janeiro, eles têm o Vale Transporte dado pelo seu patrão, pelo seu empregador. Então, é como se a gente fizesse a conta. Uma empresa que tem 100 funcionários, se ela mandar 10 embora, não é? São 10 funcionários a menos que vão andar nos ônibus. Se levar em percentual isso, o que significa os 12% de pessoas desempregadas na cidade do Rio de Janeiro? Significa milhões de pessoas que estão deixando de usar o transporte. Então, reduziu, sim, proporcionalmente, a receita das empresas. Já há uma crise no setor em função das obras, etc. Há uma redução imposta pelo poder público, que regulamenta o transporte, de redução do número de veículos na cidade, com a criação dos corredores, do BRT, agora do VLT, etc. Então, é um momento de reorganização que, de certa forma, atinge o nosso emprego acima da média dos outros trabalhadores, porque a gente sofre 2 vezes. Já é em função da redução da empregabilidade em função da crise, e a segunda redução, que é em função do redesenho que a prefeitura tem feito no setor de transporte. Então, é uma crise dupla. Quando a gente sabe, para agravar mais isso, a gente tem hoje no país, aí pega todo o território nacional, a gente tem hoje, o Congresso Nacional não consegue legislar para fazer as alterações na legislação trabalhista que quer o capital, que quer os empregadores no país, e aí os empregadores estão recorrendo ao judiciário que está legislando. Então você tem agora, por exemplo, a última decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, é uma coisa terrível, draconiana para os trabalhadores. Veja que o ministro disse que... Porque como é que funciona hoje?
se eu tenho um acordo coletivo, com o caso da cesta básica, do direito à gratuidade, inúmeras cláusulas que têm 30 anos, que são direitos adquiridos dos trabalhadores. Então, se chegar numa determinada negociação e o empregador resistir, não quiser renovar o acordo coletivo e tal, até a decisão do Gilmar Mendes, a lei garantia que até nova negociação, aqueles direitos conquistados estariam garantidos. A chamada ultratividade dos direitos. O ministro disse que não, que agora, em função da crise, encerrou o contrato, vai todo mundo para a CLT. Ora, mas a CLT já está destruída com a terceirização, com a precarização, né, com o acordado sobre legislado. Então, a gente percebe que não é só em função do descrédito aí da nossa classe política que o judiciário interviu. O judiciário está intervindo, está legislando em todos os sentidos. E agora escolheram a área trabalhista também para poder atuar. Inclusive, eu tinha te perguntado sobre a gestão e tal, você já entrou no assunto que seria exatamente que eu acho que mereceria a gente até marcar um programa específico para a gente debater isso, mas vamos bater uma bolinha aqui até o final dessa entrevista, que é exatamente esse assunto, né? Então, o trabalhador fez um acordo coletivo, ele dura 1 ano. Por qualquer motivo, não se conseguiu sentar na mesa depois, porque você só senta na mesa se os dois quiserem, né? Se o patrão, sabendo disso, porque qual era a jogada, né, dessa decisão anterior? Era exatamente, se o patrão não quer negociar novamente, o que está conquistado permanece. Está conquistado, permanece. Agora é o seguinte, volta tudo, porque cesta básica não é obrigatório, isso é fruto de negociação. Não, mas é pior, porque é o seguinte, pelo menos a gente ainda não tem um parecer do nosso jurídico, estão elaborando para a gente, um parecer detalhado da consequência dessa decisão do ministro Gilmar Mendes. Até porque o jurista está alegando que essa decisão ainda vai passar pelo colegiado, pelo colegiado do Supremo. Mas pelo que está lá, pelo conservadorismo que está no Supremo, a gente acha que o voto do Gilmar corre risco grande de ser aprovado. Então é mais ou menos o seguinte, para você entender. Vamos voltar aqui um pouquinho. Há 4 anos atrás, nós tínhamos a economia aquecida e nós tínhamos uma disputa na cidade do Rio de Janeiro em função das obras que teve uma consequência, Copa do Mundo e depois as Olimpíadas. O Rio virou um canteiro de obras. E tinha lá, antes da Lava Jato, tinha o anel rodoviário, tinha lá a estrutura de trans não sei o quê, e o Parque Itaboraí, ou seja, o Rio virou um canteiro de obra. Então começou a haver mercado para a nossa categoria. Então o motorista de ônibus estava com um salário mais ou menos, achava que estava ruim, e estava mesmo, então a empresa de transporte oferecia um salário melhor e saía do ônibus e ia para outro setor. Com esse desequilíbrio na economia, o que aconteceu? Eles tentaram retornar para o ônibus, não tem mais vaga no ônibus em função da crise. Mas o salário está garantido. O piso do motorista de ônibus na cidade do Rio de Janeiro é 2.183, do BRT é 2.500 e tal. Então esse piso está garantido. Então as pessoas que são de outro setor, que está pagando menos, têm a opção de vir disputar uma vaga no mercado, no setor de transporte de passageiro. Pois bem, com a nova decisão, isso quer dizer, nossa database é junho, isso quer dizer o seguinte, chegar em junho e nós não tivermos força para renovar a convenção coletiva, ou o empresário não quiser, perde o poder normativo piso, a cesta básica, por exemplo, tudo. Aí o empresário fala, não, agora tem muito motorista desempregado, eu vou pagar um salário mínimo. Se ele achar alguém para trabalhar para o salário mínimo, se não tiver norma coletiva, porque a decisão do Gilmar Mendes diz que volta tudo para a CLT. E a CLT não tem piso, é salário mínimo. Claro. Então vejam, senhores... e não tem outros ganhos também, né? Não tem nada. Cesta básica. Não tem benefício nenhum. Não é obrigado a dar, ele dá a partir da negociação. Exatamente. Então essa decisão é terrível. Isso, agora, por exemplo... De alguma forma, a Justiça vai voltar a fazer dissídio ou não? Porque a Justiça também deixou de fazer dissídio por causa dessa decisão. Porque se não tem acordo em 2016, está valendo o acordo de 2015. Agora, não tendo negociação em 2016, caiu tudo, como você falou aí. Nós estamos diante de um fato terrível, né? É um terremoto a emenda constitucional 45, lá do Fernando Henrique, lá no seu artigo 118, ela diz o seguinte... que para o sindicato entrar, ajuizar um acordo coletivo, o que é isso? Deu conflito lá, o empresário não quer assinar, os trabalhadores também não aceitam a proposta do empresário, o empresário não aceita o trabalhador e tal. Quem tem que decidir isso? O judiciário. Então, antes, o que a gente fazia? Ajuizava o acordo coletivo
e o judiciário iniciava ali, através das audiências conciliatórias, etc., para depois chegar a um julgamento se realmente aquela proposta que o trabalhador está pedindo é absurda, se o setor tem condições de absolver ou não, etc. Ou seja, o judiciário usava o poder normativo para regular o mercado e para impor ali um consenso, né? Aquilo que fosse admissível. Então, às vezes a gente ganhava, às vezes a gente perdia, mas tinha mediação, ou até a decisão, quando a mediação não tinha êxito, da Justiça do Trabalho. A emenda constitucional 45, lá no 102, foi o seguinte: só pode ajuizar agora acordo coletivo se o outro lado concordar. Então é o seguinte, eu só posso fazer uma ação contra as empresas se elas concordarem. Quando é que elas vão concordarem? A gente não tem conhecimento no Brasil de empresa concordar que o sindicato acione elas na justiça. Então virou o quê? Né? Já era uma situação. O que nos garantia? Tem um impasse aí. Não, tem um impasse, mas o que nos garantia um poder de pressão? É que existia no passado conquistas que muitas vezes algumas das empresas realmente não tinham condições de manter. Então, em troca dessa negociação, eles sentavam para negociar. Né? Agora, a partir do momento que zera tudo e a gente tem a obrigação de mais nada, eu não tenho ideia, estou falando aqui para os telespectadores, para você, não temos ideia de como serão as negociações daqui para frente, se essa decisão do ministro for mantida. Porque é uma desregulamentação total do mercado. E depois eles vêm dizer que tem que ter calma, que não pode fazer movimentos mais... Então é como você botar um gato na esquina de uma parede, né? E achar que ele não vai vir para cima de você. É um absurdo, é um absurdo. Eles estão espremendo os trabalhadores e o que vai acontecer, certo? Na verdade... E na sua gestão, então? Você agora é o presidente? A batata quente veio para minha mão, né? Primeiro porque a gente se envolve um pouco nas negociações Brasil afora. A gente compõe lá o Conselho Político do DIEESE, que é um setor que acompanha as negociações Brasil afora, para ter uma assessoria mais técnica nessas negociações. Eu vou dar como exemplo para os telespectadores a greve dos bancários, a última greve dos bancários. Todos nós temos conhecimento que quanto maior a crise, mais lucro tem os bancos. Então, veja, senhor, como é que pode um setor da economia que comprovadamente, obteve lucros e continua obtendo lucros. Obtém mais do que a indústria. Mais do que a média do que qualquer setor. Eles conseguem barrar o agronegócio. Ou seja, como é que se justifica? Nós temos uma greve que afetou o país de quase mais de 30 dias, porque eles não queriam pagar a inflação. Não é dar aumento nenhum, é pagar a inflação. E, lamentavelmente, e aí um recado aqui para a nossa OAB Rio de Janeiro, é a primeira vez que a gente vê a Ordem dos Advogados do Brasil entrar na justiça contra os trabalhadores. Isso é outro fato inédito, né? Isso é outro absurdo total, fato inédito. Então, a gente está vendo coisas que eu, sinceramente, eu tinha 16, 17, 18 anos quando comecei a militar, né, contra a ditadura, né? Participamos do MR8, fizemos alguns movimentos, ajudamos a fundar o PDT e tal. Não imaginei. Se continuar nesse ritmo, eu vou sentir saudade da ditadura daqui a pouco. Porque essa ditadura aí está pior. Eu acho que o movimento sindical na ditadura era mais respeitado do que hoje. E aí, o que você acha? O que estão pensando? Você foi eleito presidente do Sintraturb, mas você é o presidente da nova central do Estado e participa da nova central nacional. Como é que está o clima? O terremoto já foi percebido? Já foi percebido. Segundo as informações, o próprio governo está acompanhando isso, está monitorando, sabe que é difícil, né? Porque o objetivo do governo com essas medidas de repressão que está tendo aí, estão até querendo aplicar a lei antiterrorismo que eles usaram aí, estão querendo aplicar para que a gente não possa fazer reivindicação na rua, né? Então, o governo está preocupado de a gente fazer uma mobilização e, com certeza, essa proposta de reforma da Previdência e essa fragmentação dos direitos do trabalho no Brasil vai impulsionar as centrais sindicais, que nessa hora, porque aí a gente tem central sindical mais ligada à esquerda, mais alinhada, umas que são alinhadas a partido político, outras igual a minha que são independentes, mas nesse aspecto eu acho que vão acabar juntando todo mundo e aí nós vamos fazer uma lei nesse país, porque não vamos assistir a banda passar, né? Como diria Vinícius de Moraes, não vamos assistir a banda passar sem fazer nada, a gente vai ter que reagir. Isso está sendo ainda pensado de que forma a gente vai fazer, porque não há uma proposta concreta. Todo dia o governo muda de posição, quer dizer,
Está se discutindo hipótese, mas não tem um pacote fechado. A gente sabe que é o pacote da maldade. Agora, o tamanho da maldade, a gente sabe que é grande, mas não tem ainda os elementos que possam mobilizar a sociedade, não só os trabalhadores, a sociedade que vai ser atingida, para uma reação. Então, mas está claro, pela sua colocação, que há uma mobilização vai dos ter reação, dirigentes vai ter que reação. tem que ter reação, vai ter porque que ter reação. Esse atraso com essa liminar do Gilmar Mendes isso é um retrocesso incrível, né? Esse momento, parece estar terminando o nosso tempo, eu queria só deixar registrado aqui o seguinte: esse é um momento de repensar a democracia no Brasil. Primeiro, temos que avaliar o que os eleitores disseram nas urnas nas últimas eleições, né? Que foi um recado claro de que 40, não está... Mais ou menos 43%. 45%, vamos dizer. No Rio, quase metade do eleitorado resolveu não ir votar, seja por nulo, por branco exatamente. Ou por abstenção. Então o recado está dado, né? A sociedade não está satisfeita com a maneira que o país está sendo conduzido. E o recado foi dado. Vamos esperar bom senso daqueles que estão ocupando o poder hoje, de ouvir a sociedade, de ouvir as ruas, né? Talvez sirva de exemplo a eleição no município do Rio de Janeiro, né? Um prefeito bem avaliado, que fez, inegavelmente, grandes obras para a cidade do Rio de Janeiro, né? Eu diria que depois do Pereira Passo lá atrás talvez seja o prefeito que mais investiu, mas quis impor um candidato que o povo não queria e não foi nem para o segundo turno, que é uma coisa histórica aqui na cidade. Um prefeito bem avaliado que não coloca o seu candidato nem no segundo turno. Então, a população está muito mais atenta do que o que os políticos estão percebendo. Acho que precisa chamar a atenção dele. Olha, não pense agora que o povo, tem que a população os está políticos e os juízes também, né? Parece que agora, com a a desmoralização da classe política no Brasil, o judiciário se apresenta como salvador da pátria. Mas estão salvando a pátria patronal, do capital, não estão esquecendo do povo e dos trabalhadores. Temos que rever isso também. O povo vai chegar um momento que vai dizer basta de Lava Jato, queremos resultado também. Porque a Lava Jato está trazendo resultado para quem? Parece que ainda não entendemos ainda até onde vai isso, entendeu? Acho que o Congresso precisa compreender o resultado das urnas e o Judiciário precisa exercer o seu papel sem intervir, né, agora nas relações de trabalho, que é uma situação que antes não acontecia. Então, estamos encerrando mais um programa do Núcleo Comunitário, aqui da TV Comunitária. E, Sebastião, nós iniciamos pela sua eleição lá no Sindatuba e terminamos no Supremo e tal. Então, você ainda tem aí 30 segundos para mandar uma mensagem para o trabalhador rodoviário do Rio de Janeiro. Você é o novo presidente, a partir de 5 de janeiro de 2017, do Sindicato dos Motoristas e Cobradores do Rio. Na verdade, o recado que eu queria deixar para os nossos trabalhadores, para os nossos rodoviários que estão me assistindo, todas as categorias, servidores públicos, todos os trabalhadores do Brasil, dizer o seguinte: esse é um momento de reflexão. Um momento de reflexão nossa, um momento de reflexão de entender o que está se passando na economia, na política, e qual o caminho que nós vamos tomar. Seja nos organizando como sindicato, eu acho que é um apelo que a gente faz, a gente tem quase 30% da categoria associado, mas nós queremos avançar mais, nós queremos que os trabalhadores procurem o nosso sindicato. Nós queremos o apoio também do usuário, né, das pessoas que usam o transporte, que nos ajude a enfrentar essas dificuldades, porque isso também tem repercussão na população quando usa o transporte. Se tem uma crise no setor, afeta nós trabalhadores, mas afeta também você que é usuário. Então era essa a mensagem que eu queria deixar aqui. Esse é um momento de reflexão e é um momento que a gente precisa tomar decisões com muita segurança para não comprometer ainda mais os trabalhadores que a gente representa. Queria agradecer ao Sebastião, parabenizado pela eleição, agradecer por mais uma vez estar aqui na TV Comunitária, da qual você é diretor e é da casa, e agradecer a você pela paciência e pela audiência. Até o próximo programa do Núcleo Sindical da TV Comunitária do Rio de Janeiro.